Boa tarde. Todos os presentes já ouviram falar em frequência vibracional? É uma expressão mais ou menos clara para todos, ou é algo que deixa muitos questionamentos? Para mim não é clara, não é questionamento. Para mim não é clara. Não estou questionando. E é mesmo para questionar. É. Nós compusemos um texto, vou ler o texto, e já sei que na primeira leitura, assim, que a pessoa ouve, parece que está tudo difícil, embaraçado, mas na hora que a gente vai fazendo o esforço da mensagem, com todos juntos pensando, tudo vai clareando. Inclusive porque é algo extremamente importante que nós tenhamos não só conhecimento, mas um certo domínio do conteúdo para nos ajudar nas nossas práticas de busca do autocontrole, da autoadministração, da atualização do nosso autoconhecimento para irmos conseguindo fazer o melhor. E, portanto, estarmos numa frequência vibracional que seja positiva a nós, a toda a humanidade, a todo o planeta, a todo o cosmos. Uma vez que nós somos partículas em interação com absolutamente todas as demais. Não há mais a visão de seres isolados. Os filósofos já vinham trabalhando isso desde sempre, os espíritos orientadores desde sempre, e agora nós temos o amparo dos cientistas, e especialmente a física, que é entre as ciências a que melhor elucida as questões espirituais para nós, uma vez que espírito é energia, não está fora dos padrões no que diz respeito à energia, e a física é a que melhor se dedica. Os físicos são os que mais se debruçam sobre a questão energia. Frequência vibracional. Entendemos frequência vibracional como padrões e ritmos de energia com que tudo no universo se move ou vibra, incluindo aí pensamentos, portanto, incluindo aí as dinâmicas humanas, com emoções e também incluindo qualquer outra forma de objeto. Objetos estes materiais ou imateriais. Até bem pouco tempo, para nós, era quase inadmissível falar em objeto imaterial, porque nós trazíamos uma visão materialista. Então, para nós, objeto tinha que ser material. Mas se eu perguntar àquele senhor, que é dos que estão mais recentemente na casa, o amor para o senhor é um objeto? E quem sabe ele responda que é um objeto que ele busca todos os dias se aperfeiçoar nele, se vincular através dele aos outros, um objeto imaterial. E de não menos importância por ser imaterial. É o contrário. Por ser imaterial, é um objeto que nós transportaremos para qualquer lugar, em qualquer instância, em qualquer tempo. Para eu carregar esse guarda-pó, eu preciso estar encarnada. Desencarnada não vou carregar. E o amor? Vou carregar quando desencarnar? Vou carregar. É aí que a gente vê o que é objeto real e o nível que ele deve se inserir na nossa vida. Com isso aqui eu não preciso me desgastar muito em função dele. Se um rasgar, vai lá e arranja outro. Se eu manchá-lo com outra roupa escura, arranja um jeito de tirar a mancha. E na questão dos sentimentos e valores morais,
arranjaremos jeito também. Mas é tão simples? Não. Porque para eu tirar essa mancha, uma mancha desse guarda-pó, eu não precisarei, quem sabe, influenciar, nem trazer desgaste a pessoas. Poderei ir lá numa prateleira de um mercado, comprar um tira-manchas e já me resolver. As manchas que fizermos através da dificuldade da expressão de amor desse objeto maravilhoso vão ser dissipadas, vão viajar, alcançar pessoas e outros seres, não ficará restrito a mim. E por isso tudo que envolve nossos campos de energia, nós haveremos de estar cada vez mais assumindo um compromisso conosco de sermos profundamente cuidadosos. Daí vamos continuar aqui na questão da frequência. No contexto do autoconhecimento, refere-se à energia que emitimos, influenciando nossas experiências, portanto, influenciando nossos equilíbrios, através das somas que fazemos, em função das sintonias com os pares correspondentes às nossas vibrações. Assim, em função das nossas ressonâncias, processos estes que permitem comunicação, informação, transmissão e captação de conhecimento, processo que cada ser, ao receber, processará e irá compor suas sínteses naquele instante e se orientará para ações de acordo com o que recebeu e que se somou aos seus conteúdos. Então vamos lá, clareando o que está escrito. No contexto de cada um de nós, que trazemos o nosso autoconhecimento, cada um conhece um pouco de si. Haveremos de estar todos os dias nos empenhando em conhecer mais e mais. Haveremos de estar todos os dias nos influenciando a nós mesmos, a atualizar o que conhecemos de nós a cada instante de experiência. Porque em cada instante de experiência, nós que somos uma usina, como tudo na natureza é usina, não existe a não usina. Vamos fazer um preâmbulo aqui. Não existe a não usina. Um grão de areia é uma usina produzindo energia. Eu posso olhar para ele e imaginar que ele esteja ali, como até então dizíamos, matéria morta. Até então nós trazíamos, lastimavelmente, em função de nos faltar estudos, de nos faltar instrumentos para avaliar melhor, a gente dividia o mundo entre vivos e não vivos. Então a gente dizia que essa cadeira não era um ser vivo. Mas é mesmo, se triturarmos esta cadeira e pusermos as micropartículas num microscópio eletrônico de boa qualidade, o que veremos são subpartículas atômicas produzindo sua energia e dissipando, inclusive com cores lindíssimas. Vários padrões emitindo energia e nós recebendo. Silenciosamente elas estão aí fazendo isso. Do grão de areia a uma cadeira, a uma árvore, frutífera ou não, e etc. Nesse movimento que cada ser é uma usina emitindo energia e todas as partículas se irmanando através da presença do Criador nelas, nós vamos o tempo todo informando a todos o que conhecemos, informando a todos o que sabemos.
E nessa informação a todos, que é através do processo da interação, que é do ponto de vista tanto da física como da filosofia, como da religião, é o ponto que é geral a absolutamente todos. Todas as partículas se interagem com todas as partículas, se interagem e, através da sua capacidade de produzir campos, através da energia que produz, informa a essas partículas o que ela é. Informa a essa outra partícula o que conhece e o que sabe fazer. Nesse processo de interação que Deus permite que todos existam, está calcada a evolução. Porque na medida que somos capazes de trocar informações, nos comunicando com todos, todos têm acesso a todas as plataformas de conhecimento. Não quer dizer que todos tenhamos condições de, efetivamente já, ao alcançar essa informação, ao alcançar essa plataforma de conhecimento, traduzi-lo para nós, transcodificando ele para nós e já colocarmos em prática. Mas estamos sendo semeados. Alguns receberão essas informações através dos campos de frequência, já tendo sido semeados há mais tempo, já tendo sido suas semeaduras regadas por bons espíritos que foram ali incentivando, empurrando, permitindo que o conhecimento vá se constituindo. E daí essas criaturas, quando nós chegarmos e informarmos algo que sabemos, elas já estão em condições de quase colocar aquilo em prática. Outras nós teremos que missionariamente e amorosamente já ler que aquela pessoa está sob a nossa, quem sabe até tutela, porque nós estamos com relação a ela como missionários. E haveremos de, com muita coragem, fé, pegue uma água, que aí você se sente bem. Haveremos de estar com ela, ali com elas, né? Porque são vários e são várias instâncias, e nós também estamos com relação a irmãos nossos na mesma situação. Imagina o que é para Jesus Cristo me semear todos os dias. Imagina como é para o irmão Leocádio todos os dias me semear. Para o irmão Antônio Grimm, para a irmã Marina, para o irmão Bezerra de Menezes, o irmão André Luiz, essa gente toda nos semeando, e nós com muita fé em Deus, através desses padrões de frequência, através de nossas vibrações, sermos capazes de, na frequência possível a nós, que frequências são os ritmos com os quais nós vibramos algo, nos padrões de frequência possíveis a cada um de nós, nós irmos nesse processo de vibração, estamos vibrando, percebendo ou não, querendo acreditar ou não, o processo está acontecendo. E irmos assim, num compartilhamento, trocando informações, e nessa troca, crescendo o nosso cabedal de informação, que com o tempo se transforma em conhecimento, que com o tempo, na prática do fazer, se transforma em sabedoria, em saber fazer, e vamos assim alterando nossos níveis conscienciais. Porque aquilo que até bem pouco tempo ainda não fazia parte do meu cabedal de sabedoria para eu lidar com as coisas, as pessoas, os eventos, os impactos,
na medida que fomos nos somando todos e caminhando dia após dia, instante a cada instante, nós fomos constituindo uma iluminação, porque recebo dessa senhora uma certa orientação para aumentar a minha resiliência. É o para de se quebrar por qualquer coisa. Aí recebo do outro uma orientação para o trabalho. Pelo amor de Deus, seja mais diligente, seja mais trabalhadorazinha. Não estou dizendo que todos chegarão com essa fala. Chegarão, quem sabe, de forma bem até ríspida. Mas é uma chamada. Acolheremos ou nos elegeremos para reencarnar em espaços que irmãos nossos estão ali necessitados da nossa capacidade de gerenciamento econômico. Provavelmente muitos aí, como eu, meu esposo, vivem essa experiência de estarmos sempre na necessidade de acolher, de orientar, com relação a pessoas que não sabem gerenciar o que ganha com o que paga, o que paga e o que ganha. E a gente ali, firme, com as frequências vibracionais que já constituímos através de semeaduras que vieram sendo feitas há bilhões de anos. O cosmos, e nós somos cósmicos, existe como um mega processo de vibração. Tudo é energia. Essa noite assistimos uma aula do irmão Antônio Grimo, onde ele repete várias vezes ao longo de 1 hora e pouco de aula: o mundo não é feito de tijolos. Os espaços que os senhores ocupam não são feitos de tijolos. Daí trabalhava um outro tema e voltava a essa. A gente via que a temática daquele encontro conosco era nos dar ciência de que, por favor, irmãos, percebam que os senhores são energia, mergulhados em energia. Mais densa ou menos densa, com frequências variadas. Porque, por exemplo, só para clarear o que é essa coisa de frequência do ponto de vista do espírito. Alguém poderá perguntar para um outro que convive com essa pessoa aqui, quantas vezes por dia essa pessoa se desequilibra? Quantas vezes por dia essa pessoa desequilibra? Ele está perguntando qual é a minha frequência no estado de equilíbrio. Eu frequento mais horas do dia, ou portanto, mais instantes do dia, estado de equilíbrio, onde consigo ouvir, administrar, fazer. Deixar de fazer é também fazer. Será que existe o deixar de fazer? Existe. Hã? Existe. Mas o deixar de fazer não é um fazer? Esse homem chega e me pede: me empresta 10 mil reais? E eu pergunto para ele: por que você está precisando de 10 mil reais? Aí eu peço um prazo para ele. Me dê 1 hora para eu pensar? Me dê 1 hora. Aí penso. E digo para mim mesma: ele está indo caminhar para um precipício maior se eu emprestar. Deixei de fazer o empréstimo, mas eu deixei de fazer algo? Não. Diz até o bem.
E quando se trabalha frequência vibracional, nós vamos passando a fazer essas reflexões. E aí nós vamos pensando em frequência vibracional como nós, essas usinas maravilhosas de trilhões de células sob a regência do Espírito, o Espírito trazendo a imanência do Criador que ocupa o sistema inteiro, num processo onde a energia pulsa, porque a energia não é parada, ela pulsa o tempo todo, e cada um de nós foi, ao longo do processo de evolução, acumulando todas as suas sínteses vividas, todos os, vamos chamar de resumos, para ficar fácil para todo mundo, todos os resumos do que já viveu, do que fez, do que tentou, não deu certo por isso, deu certo por aquilo, tudo isso está registrado em nós, e nós trazemos em nós a capacidade de consultar o tempo todo esse acervo, esse mega arquivo, e ainda consultar o super mega arquivo que está disponível aqui. Está aí, disponível. Tudo que todos já fizeram, porque falar em sistema aberto é aberto mesmo. Tudo o que todo mundo pensou, tentou, conseguiu fazer ou não conseguiu fazer o que gostaria, mas fez o não fazer por não ter conseguido, e daí se encaminhou para estudar e trabalhar aquilo e constituir condições para fazer. Vejam o que estão fazendo. É por isso que não existe o não fazer. Todo esse acervo está aí disponível para nós consultarmos. Todo o acervo que todos pensaram, fizeram, está aí disponível para consultarmos. E nós, com nossa capacidade própria, cada um de nós tem a sua capacidade de vibrar. E nosso encontro de hoje é nos convidarmos a buscarmos o tempo todo condições para vibrar dentro do nosso melhor padrão. Quero vibrar violência? Aí a gente tá lá bem violentozinho, falando mal de um, falando mal do outro. Porque violência não é só quem comete delitos horríveis, não. Cada vez que eu me violento, pensando mal para o político, para fulano, para Beltrano, ao invés de eu estar em prece por essas criaturas, olha aí a diferença. Eu posso estar determinando tempos, que frequência é isso? Eu posso estar determinando meu tempo ali para orar por criaturas que precisamos que elas tomem atitudes boas, solidárias, fraternas com a humanidade, vibrar isso para alcançá-las e ir semeando. Mas eu posso também me juntar com mais um, ou mais dois, ou mais três, ou me juntar só comigo e meus pares espirituais para semear o pior neles. A casa espírita há de estar nos convidando o tempo todo para uma consciência e uma convicção de que não estamos sozinhos, que interagimos com todos, informamos e comunicamos a todos o que estamos pensando, o que estamos querendo, o que estamos semeando, mas termos o cuidado de que nós fazemos sintonias com pares assemelhados daquilo que estivermos vibrando. Tanto que antes de começar essa temática dessa semana,
a gente trabalhou o sentido da lei de causa e efeito para nós irmos nos afinizando cada vez mais com a ideia de sermos causais para bons efeitos. Porque nós não ficaremos de fora dos efeitos que formos causas. Não quer dizer daí que nós estejamos nesse pensamento da física clássica linear que assola ainda a própria casa espírita, trazendo um sentido de lei de ação e reação. Nós estamos falando de outra coisa. Ação e reação é para corpos sólidos. Se eu aplico uma força para empurrar essa cadeira, ela vai me apresentar uma força contrária em igual intensidade. É eu com a cadeira e essa cadeira efetivamente comigo. Causa e efeito, não. De acordo com nossas frequências vibracionais, nós vamos chegar aos nossos pares e cada um, como espírito, vai apresentar a sua resposta. Eu posso chegar a esse par espiritual com uma mensagem, por exemplo, de ira, e ela estar completamente fora de um conceito e de uma prática da ira. Ela não será afetada. Tem se esforçado, tem procurado evoluir, tem procurado estar fora disso. Quando começa a entrar nisso, entra em prece, pede a Deus ajuda, bebe água, arruma gaveta, lava o chão, faz qualquer movimento, aumenta a sua serotonina, sua dopamina, sai daquele quadro. Ela já pode ter chegado nesse patamar. Mas o que eu emiti por não alcançá-la, ou alcançar e ela devolver para mim com sentimento de piedade, de compreensão, de perdão, porque ela já fez um alcance e está procurando ser fiel ao que alcançou, mas ele vai chegar em outros pares. Chegará em pares que ainda não fez esse alcance e naturalmente eu me somarei a esses pares que não fizeram alcance, que estão vivendo exatamente naquela linha de percepção de mundo, de comportamento, de busca, de fazer que eu emiti. Quando eu receber de volta essas vibrações, elas virão recheadas. Tenho quase certeza que todos já ouviram isso de seus orientadores, seus mestres, mestre encarnado mesmo, mães boas, pais bons, tios, avós, amigos. Fulano, cuidado, que o que você planta você vai colher. Olha, morando na roça, só com analfabetos, a gente escutou todas essas coisas mais filosóficas e lindas da vida. O que você planta, você vai colher. Cuidado, onde você suja, o sujo virá para você depois. Cada um desenvolvia a sua fala, mas que a mensagem de causa e efeito já vinha nos sendo trazida, vinha. Nosso grande trunfo hoje, fazer boas sínteses delas e colocar em prática. Estamos num momento, não estou falando com sentido derrotista não, estou falando no sentido do quanto nós temos que nos orientar pelo melhor e para o melhor que há em nós. Porque nós somos a primeira geração que vive efetivamente um processo de comunicação extremamente aberto,
Somos uma cultura, a terráquea quase toda, mas especialmente latino-americana, uma cultura de falar sem pensar, de divulgar sem avaliar se aquilo é para ser divulgado ou é para ser estancado em nós. A gente é capaz de encontrar pessoas e falar coisas que aquela pessoa naquele dia não está com a menor condição de ouvir. A gente é capaz de se aceitar sendo o relator de coisa que nós deveríamos estar relatando aquilo só para nós e assumindo o compromisso da prece para diminuir uma frequência vibracional de qualidade baixa. Isso tem nos levado, inclusive, a usar palavras sem nem pensar. Se aquela palavra é para ser usada por mim há 73 anos, essa palavra está em sintonia com o que eu devo já ser? Eu não sou uma menina de 20 anos que sai falando sem avaliar, porque ainda está, inclusive, no afã dos hormônios, que deixa a pessoa. E aos 73 anos, qual é seu dever, Nádia? Em que lugar você quer estar? Na quarta idade você já está. Há muito tempo, né? A quinta está batendo na porta. Muito pouca gente passa pela quinta bem lúcido, sendo operante. Você quer fazer parte desse quadro dos poucos que passam pela quinta idade e vão para a sexta, lúcido, operante no bem? Ou você quer fazer práticas de vibrações pobres, em frequências, em níveis super frequentes de acontecimento, te desvitalizando? Porque não pensar em frequência vibracional nos permite nos desvitalizar num processo assim tão natural que é estarrecedor. Nós somos capazes de afirmar o que não queremos. Como assim que a gente afirma o que não quer? Tô podre. Você quer estar podre? Segunda de manhã, estou morto de cansado. Mas você está cansado de quê? Segunda de manhã, num país que a maioria, a maciça maioria de nós, folga aos domingos. Estou com, aí vai descrevendo, né? Colesterol alto, triglicerídeo alto, açúcar alto, ácido úrico alto, creatinina alta, ureia alta. Fulano, como está a sua frequência aos produtos naturais? Vamos lá, nós estamos falando de frequência, né? Como está a sua frequência aos produtos naturais? A água, um sono de qualidade. Como é seu sono? Porque nós estamos falando com encarnados, né? Não adianta eu ficar aqui falando de frequência vibracional como se eu estivesse falando para desencarnado, que não tem que gerenciar corpo. Temos. Neste momento da nossa caminhada evolutiva, o nosso primeiro e maior servidor. Eu posso mudar dessa casa, certo? Posso não estar bem no Rio de Janeiro, mudar do Rio de Janeiro. Posso não estar bem, mudar do Brasil. Encarnada, posso mudar de corpo? Não. Eu posso ir fazendo remendos. Alguns até desastrosos. Porque na ânsia do remendar, vou esticar a bochecha, enfia substância sem saber se eu tenho tolerância a elas. Não, essa parte aqui não estou satisfeita.
vou fazer uma lipo, vou fazer mais isso, vou fazer mais aquilo. Mas você traz no seu processo vibracional, você traz um sistema celularmente qualificado para se submeter a esse processo. Dê uma perguntada antes, pelo amor de Deus, para você mesma. Faça uma reflexão antes de se encaminhar para o processo de vez. Porque temos compromissos conosco. Imagina, nós estamos aqui, todos, numa caminhada fruto de um projeto que fizemos. Encontramos estruturas para andarmos bem com o nosso projeto. Está tudo perfeito? Quem sabe até esteja. Mas nós, vítimas de doutrinas materialistas, esperando sermos beneficiados sempre, podermos receber o tempo todo, dentro do que eu vejo como bom, passamos a ter horizontes tão difíceis de ser atendidos, que se não abrirmos o olho, nós passaremos a encarnação vibrando que está tudo ruim. E somos capazes de fazer tudo em nós ficar ruim. Porque o sistema requer, para que ele esteja na sua potência máxima de funcionamento, para produzir tudo que esse espírito precisa para fazer seus desempenhos missionários. O sistema tem necessidade de receber todos os dias elementos que sejam motivacionais. Nós já chegamos ao cúmulo de não oferecer nem o básico para o sistema. Quantos copos de água a senhora bebe por dia? Bebo muitos. Não, eu quero saber quantos. Dá uns 3. Então está bem abaixo do que preciso. Como é, vamos nos básicos aqui, os 6 elementos básicos. Como é o seu quarto de dormir? Não, eu tenho que ter uma TV no quarto. Tá bom, a senhora pega, compra um colchonetezinho, é barato nessas lojas aí. Compre um colchonete, mantenha num cantinho do quarto. Todo dia, na hora de dormir, leve o colchonete para a sala, porque sua sala está mais qualificada para dormir. Se o computador foi para o quarto, a TV foi para o quarto, o celular foi para o quarto, a senhora vai mergulhar num processo vibracional que não é a favor de sono e reciclagem. E sono é reciclagem. O espírito recicla, porque ali, no conforto de uma cama, ele não está correndo os perigos de ter que ficar olhando onde pisa, o sinal, e etc, etc. Pode se despreocupar em parte do corpo, não é que ele desligue, ele não se desliga do corpo durante uma encarnação inteira, mas ele se despreocupa em parte, faz encontros mais plenos com seus pares espirituais, se orienta. Alguns de nós acordam no dia seguinte até tendo lembranças dos diálogos, uns através de sonho, outros acorda lembrando mesmo do que dialogou. E nesse processo de fazer essa reciclagem, nós vamos todos os dias nos reabilitando para viver o que viemos para viver. Um processo de frequência vibracional que nos traga sempre a possibilidade de reequilibrar, de nos recompor, levando essa mesma possibilidade a todos aqueles
com quem nós fizermos interações, com quem nós fizermos sintonia, com quem nós fizermos ressonância. Só para encerrar nossa fala de hoje, até bem pouco tempo, eu dizer para alguém, fulano, para você sair dessa, tenha pensamento positivo, tenha não sei o quê. Mas o que é o pensamento positivo para aquela pessoa? O que é o positivo? É apenas um querer meio folgado? É pouco. É pouco. Pensar positivo é uma alteração no campo de vibração que nós estamos fazendo em torno daquilo. Ah, eu quero trabalhar, quero voltar a trabalhar na minha área. Ah, você vai ter que se reabilitar. Porque se você ficou um ano desempregado, na velocidade com que todos estão pensando, constituindo, movendo, você já ficou desatualizado. Baixe aí estudando, com convicção. Apresente para você mesmo um novo perfil. E aí esse perfil será divulgado para o mundo. Qualquer coisa que quisermos. Não basta mais nós falarmos em pensamento positivo. Estou positivando o pensamento do que eu quero com atitudes. As atitudes estão aqui, na frequência. O que eu estou frequentando? Eu estou frequentando uma mesa de estudo para valer mesmo. Para chegar onde eu quero. A mesa de estudo nem sempre é uma mesa física, mas é uma mesa aqui. Estou indo fazer caminhada e estou caminhando, dialogando com meus pares acerca daquilo. Inclusive pedindo ajuda para que eu possa me qualificar para ser um bom servidor de mim e da humanidade. De mim e da humanidade. E daí eu quero ler um parágrafo para encerrarmos nosso encontro de hoje. No que diz respeito a cada viés de evolução, cada ser, comunidade que é, formado por muitas outras unidades, vibra em sua própria faixa de frequência, faixa esta de acordo com seu alcance de consciência, com seu autocontrole, sua autoadministração, sua busca permanente por atualizar o seu autoconhecimento, permitindo-se viver no melhor padrão que já alcançou. Às vezes nós não nos perguntamos: estou agindo no melhor que eu já alcancei? E aí basta a gente dar uma olhada para trás mesmo. Dentro do que minha avó, minha tia, minha mãe, a professora fulana, a diretora Beltrana, o patrão cicrano, o gerente de tal lugar que eu trabalhei e aquele chefe com quem eu trabalhei, eu realmente estou no melhor padrão dessas criaturas que foram me semeando o tempo todo? Ou eu me deixei nesse movimento de informações frágeis e às vezes fracas que estão rolando, a gente vai embarcando. E a nossa própria linguagem vai ficando contraditória ao que nós dizemos que queremos. Nós passamos a dizer uma coisa e fazer outra. Nós queremos uma coisa, mas estamos construindo outra, contrária. E isso nós vamos disponibilizando na forma de vibração e vamos fazendo sintonia e ressonância com pares assemelhados. Até bem pouco tempo, quando as coisas não estavam dando bem para alguém, chegava para alguém e dizia: ah, mas é espírito de outra vida. Espírito com quem você não se deu bem. E olha como é grave, nem fala de outra encarnação, fala outra vida. Mas é outra vida? Não, a vida é uma só. Uma caminhada perene e eterna em outra encarnação. Mas espírito de outra encarnação necessariamente ainda está ligado a mim?
Eu posso ter sido um horror para o espírito de outra encarnação, tá ali. Ele ter feito seu desencarne, fez suas revisões, alcançou outro padrão, volta aqui, alcançou outro padrão de vibração, ele vive agora outra frequência vibracional, nem se dá conta de que eu existi na vida dele. O tema de hoje é para nós, inclusive, verificarmos isso. Eu ainda estou achando que espírito de outra encarnação está pregado em mim, ou também que na hora que eu desencarnar, aquele espírito que cuidou muito de mim, que amou, que fez tudo por mim, vai estar lá quase com uma flauta tocando, me esperando chegar. Isso é do materialismo. Nós vamos encontrar os padrões de amor, de afeto, de trabalho, de fé, de esperança, às vezes através de espírito com quem nunca estivemos encarnados, porque os com quem estivemos já estão numa outra esfera, fazendo outras frequências vibracionais diferentes da minha, mas desassistido nenhum de nós ficará, porque teremos sempre outras partículas espirituais, outros espíritos se sintonizando conosco e nós juntos constituindo o melhor, com muita fé em Deus.